Então, bom dia, gente. Vamos iniciar nossa aula de EBD. Hoje a gente vai falar sobre a carne e o espírito. Então, vamos fazer um momento de oração. Vamos fechar os olhos e o microfone para a gente entrar na presença de Deus. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esta manhã. Pedimos para que o teu Espírito esteja aqui conosco, meu Pai. Agradecemos também pela sua misericórdia de ter se renovado mais uma manhã. Senhor, eu peço que o teu Espírito toque em cada coração que está presente aqui hoje. Agradeço por cada um que está aqui. E que não seja mais eu, Vitória, falando, mas sim o teu Santo Espírito, meu Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer falar com a gente, meu Pai. Que te pedimos, Senhor, e receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso momento. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí agora a gente vai partir para o momento de adoração. Nós vamos ouvir o louvor da Luma Pídio. É o Pídio, não sei pronunciar. Liberta-me de mim. Aí eu vou fechar a câmera, porque senão vai ficar muito sobrecarregado, porque eu vou apresentar o YouTube. Mas eu tô acompanhando aqui pelo chat, qualquer coisa vocês me avisam. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infinita.
te conhecer. Todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Então, gente, vocês gostaram do louvor? Sim, já conheci, é muito bom. Sim. Eu escolhi ele porque é o que mais, tipo, relacionava com o que a gente ia conversar hoje. Então já deu uns spoilers aí. Porque eu vou dar só uma resumida. Ela fala, né, que quando a gente está na presença do Pai, a gente se enche dele, então a gente se torna a casa de Deus, né? E aí o Espírito Santo, ele mora na gente, fazendo com que a gente faça o certo, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, que a gente possa se encher cada vez mais de Deus, né? Da presença dele, para que todo dia o nosso espírito reine sobre a nossa carne, né? E a gente vai conhecer hoje os frutos do espírito e as vontades da carne, né? Um pouquinho de cada coisa. Então, deixa eu voltar para os slides. Eu vou fechar minha câmera, gente, porque às vezes dá uma travada, tá? Mas eu tô aqui. Qualquer coisa, vocês mandem no chat, dúvida ou coisa do tipo, que eu tô acompanhando aqui, tá? Então, vamos lá. Peraí. Então, agora nós vamos para o momento da palavra. Vamos meditar em Gálatas 5, do 1 ao 26. Eu vou estar apresentando o que está na Bíblia, tá? Então, quem quiser pode acompanhar na sua Bíblia ou por aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Gálatas 5, do 1 ao 6. Então, diz assim, né? Quem tá escrevendo isso é Paulo, né? E aqui ele vai o quê? Instigar todos os cristãos a permanecerem fiéis ao Evangelho. Então, tá assim. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circundar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declara todo homem que se deixa circundar que está obrigado a cumprir toda a lei.
Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Do 7 ao 12 agora. Vocês corriam bem. Que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente vai dar uma paradinha aí para eu explicar o que ele queria dizer em todo esse decorrer do texto. Primeiro, vocês sabem o que é circuncisão? Palavra difícil de pronunciar. É uma prática do Antigo Testamento onde eles cortavam, acho que, se não me engano, alguma coisa ali da parte genital para ser separado dos outros. Isso. E falta mesmo. Isso, e era através disso que mostravam que eles eram justificados, né? E ao cumprir toda a lei, né? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar, Pode falar. a circuncisão era feita assim no Velho Testamento, Uhum. mas no Novo a circuncisão ela quer dizer você ser santo, você ser separado, sem que haja um sacrifício, porque a gente agora é justificado pela graça, pela cruz. Então acho que no Novo Testamento é nesse contexto. Isso. Mas não já deu uma adiantadinha um pouco do que eu vou falar, mas enfim, não tem problema. Então, esse era um costume religioso, né, em que agora Pedro fala que não é mais necessário, como a Manu falou, né, porque esses costumes religiosos, eles escravizam as pessoas, como a circuncisão. Então, ela passou de ser um ato de justificação, né, para um símbolo de mérito a eles. Então, todo aquele que tinha era justificado pela lei. Então, sendo assim, eles teriam que guardá-la e praticá-la. O que é humanamente o que é impossível, porque a partir do momento que aconteceu a questão da Eva ter comido do fruto proibido, né, o pecado que separou o homem de Deus, né. Então, esse era o momento do que eles serem reconectados com Deus, né. Então, essa era uma forma deles serem justificados e mostrar isso, sabe? Ter essa marca, né? Hoje a gente sabe que a nossa marca que a gente tem é o sangue, né, e o corpo de Cristo, quando a gente toma a Santa Ceia. Então, isso nos dá uma marca, né? Então, o que a gente precisa entender? Que nós somos falhos e que é o que é humanamente impossível da gente cumprir toda a lei, né, de Moisés. Então, hoje nós não precisamos nos apegar à lei, né? Porque a gente tem Cristo, porque Cristo nos deu a justificação, né? Quando ele falou está consumado, é porque ele foi o único a cumprir toda a lei. Ele foi o único santo que nos trouxe para a liberdade, que nos trouxe para a salvação. Então, através de Cristo, nós já fomos justificados pela graça. Então, hoje a gente vive pela graça e não pela lei. Ou seja, a nossa fé ela deve ser simples, leve e genuína. O que é essa palavra genuína? Ela tem que ser pura e verdadeira. E aqueles que estão justificados pela fé, que têm o Espírito como segurança de sua aceitação para com Deus, elas esperam confiantes pela fé a esperança da justiça na glória. Ou seja, a gente tem o Espírito Santo, né? Que é aqui o Espírito que a gente está falando do Espírito Santo. Ele nos guia a fazer o certo, né, através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é toda a palavra de Deus, né, e através disso, mesmo que a gente erre, ele tem esse poder de, tipo, fazer a gente confessar nossos pecados, né, se arrepender, se arrependimento, e fazer com que a gente se torne um com Cristo, né, e através dele que a gente tem acesso ao Pai, né, quando diz lá que o véu foi rasgado, agora a gente tem acesso livre ao Pai, né? Então, sobre isso, alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer falar alguma coisa? Pode mandar no chat também.
Não? Belezinha, então peraí. Nenhuma. Nenhuma. Eu vou ler aqui no meu celular Mateus 5, 17 e 18, que eu li. Ouvi, o Carlos Oi, falou que tinha dúvida. Ele tem uma dúvida? Não, eu falei nenhuma dúvida. Ah, tá. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Foi mal. Não. Então eu vou ler Mateus 5, 17 e 18. Só um momentinho que eu tô abrindo aqui. Então diz assim, ó. Jesus está dizendo: não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Por quê? Quem criou a lei, né, foi Deus, a palavra, o Antigo Testamento é sobre a palavra de Deus, né, a voz de Deus, e aí, a partir do Novo Testamento, né, Jesus veio, e por que Jesus fala que a lei, ela nunca é abolida, e ele veio para cumprir, ele não veio para abolir, porque ele foi o único, como eu disse, né, que cumpriu a lei, e hoje ele nos ajuda a fazer o que é certo, né, através do Espírito Santo. Então, ele explicou a lei de uma forma com que a gente deve seguir agora, né, porque Deus sabia que o que? A gente, humanamente, é impossível cumprir toda a lei. Então, a gente é falho, a gente vai ser falho, mas hoje a gente já é salvo através do quê? Através de Cristo. Então, é por isso que a lei ainda é válida, sabe? A gente não pode esquecer da lei, porque ela é muito importante. E só que Jesus, no decorrer do Novo Testamento, ele vai explicando a lei de uma forma, assim, mais clara de como nós devemos seguir, entendeu? Então, hoje a gente tem Cristo como o nosso Salvador, né? Todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Então, a gente também não pode esquecer do Antigo Testamento. Deu para entender? Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Deu pra entender. Belezinha. Agora a gente vai meditar do 10 ao 12. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Ou seja, aqui Paulo está falando o quê? Que todo aquele que pregar contra as escrituras, seja para alimentar o ego dos ouvintes, né, daqueles que estão ouvindo, ou seja para qualquer outra finalidade, desviando as almas, sofrerá o que plantou, né, a condenação. Porque nós nunca devemos mudar o que é a palavra de Deus, né? Se está ali, foi porque Deus, né, deu a sabedoria para que Paulo escrevesse nesse caso, né? Então, tudo que está escrito na Bíblia, a gente tem que cumprir, a gente não tem que mudar para erguer o ego das pessoas, sabe? Por exemplo, tem gente que só quer, vou dar um exemplo, que só quer ouvir sobre prosperidade, mas o que nós devemos fazer também, né? O que a Bíblia manda nós fazermos? Amar o próximo, o primeiro mandamento de Deus, que é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente não deve pregar só o que a pessoa quer ouvir, mas o que é necessário, porque às vezes a gente sabe que a gente recebe, né, uns tapinhos na cara, assim, né, pra gente acordar. E se a gente não tivesse essa parte, né, dessa pregação, será que a gente ia ser transformado? Porque o evangelho de Cristo é isso, é de pura transformação. A gente não pode ouvir só o que a gente quer, a gente deve ouvir também o que é necessário para transformar a nossa vida. Porque senão a palavra de Deus seria em vão, né? Se não houvesse transformação. Então é por isso que Paulo nos mostra a sua confiança na resolução feliz da dificuldade, não com base nos seus convertidos ou em seu próprio ministério, mas sim somente ao Senhor. Ou seja, ele não está
preocupado com o que os outros estão pensando do que ele está pregando. Ele simplesmente está pregando o que Deus mandou ele pregar, né? O que Jesus deixou. E se as pessoas concordam ou não, não importa. É o que Jesus mandou ele, é que Deus mandou ele fazer. Então ele está fazendo. Então é por isso também que se Paulo continuasse a pregar sobre a circuncisão, o feito na cruz estaria um escândalo para os judeus, né? Estaria desfeito. Sendo assim, o que a perseguição que ele sofreria desse povo, que é a prova que ele está o quê? Pregando a verdade. Pois a graça, ela envolve a incapacidade do homem de participar na sua própria salvação. E esta verdade se opõe ao orgulho humano, ou seja, só através de Cristo agora nós somos salvos, é por Ele, não é por nós. A gente está pela graça, então tudo que a gente fizer ou deixar de fazer, não é isso que vai nos trazer salvação, é somente se a gente acreditar o quê? Que Cristo é o nosso Salvador, nos batizarmos e continuarmos no caminho dele, entendeu? Confiando nas promessas dele. Então, tudo que a gente fizer é em vão, entendeu? Tipo, só que a gente também tem que lembrar que a fé sem obras ela é morta, né? Então, a gente tem que o quê? Sim, fazer as obras, mas não como mérito pra gente. Tipo, pensando assim, eu tô fazendo isso, então eu vou ser salvo. Se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Não, a gente tem que ter o quê? Pedir discernimento do Espírito Santo pra gente fazer o que é certo e o que convém, né, a Deus. Então, nisso deu pra entender? Vocês querem falar alguma coisa? Deu pra entender. Belezinha. Eu espero um pouquinho, porque às vezes a pessoa ela esqueceu de abrir o microfone, né? Aí ela tá falando sozinha, porque já aconteceu isso comigo. Mas, enfim. Agora a gente vai meditar Gálatas 5, do 13 ao 15. Então vamos lá. Paulo continua dizendo: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então é o quê? É certo que o que é liberdade é uma característica da vocação cristã para a salvação. Porém, ela não deve ser praticada como uma forma de oportunidade para satisfazer a nossa carne, seja ela qual for. E assim, se formos escravos de algo que seja do amor, né, como ele diz ali, né, toda lei se resume num só mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Então, nós devemos o quê? Demonstrar a mesma coisa que Paulo estava fazendo, demonstrando sua simpatia, pois sem o amor não se pode vencer, né? Aqueles que lhe opunham. Afinal, discussão sem amor se resulta em conflito contínuo. Ou seja, ele não estava ali para discutir com outras pessoas sobre o evangelho, mas não, ele estava tratando-nos com amor, porque não adianta a gente discutir com outra pessoa sobre o evangelho se ela não está com o coração aberto para receber, porque como a gente viu muitas vezes aqui na EBD, Jesus, ele não entra arrombando o nosso coração assim, né? Ele só entra se a gente deixar, porque ele fala, né? Estou à porta e bato. Se você abrir, então eu farei morada, mas agora o inimigo não. Se você der uma brecha, uma oportunidade para ele entrar, ele vai entrar assim, ó, arregaçando com tudo. Então, não adianta o quê? Discutir com pessoas que não estão com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, né? A gente tem que respeitar e lembrar o que Jesus fez, né? Amar o próximo, né? Ele deixa esse mandamento e também está no mandamento da lei, né? E então tem um livro que chama A Epístola aos Gálatas na Bíblia do Expositor, que o escritor Findlay, eu não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Fica em inglês. Diz que o quê? O amor é o guarda da liberdade cristã e o Espírito Santo é o seu guia. Então, o amor foi quem? Jesus, né? Ele provou o nosso amor, ele provou o amor a nós na cruz. E deixou o Espírito Santo, que agora é nosso guia, que nos guia o quê? A fazer o que é certo, a vontade de Deus, que nos ajuda nessa caminhada, né? Ele é nosso consolador. Então,
a gente sempre lembre, né, disso, amar o nosso próximo como nós mesmos, né? E não devorando uns aos outros, né? Porque isso não vai trazer edificação para nenhum dos lados, né? Então, nessa parte, é isso. Vocês querem perguntar alguma coisinha? Acho que não. Beleza, qualquer coisa pode me interromper, viu, gente? Então vamos. Agora a gente vai meditar sobre as obras da carne, do 16 ao 21. Então, Paulo continua. Por isso vos digo, vivo pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, ou seja, o Espírito está com constante conflito com a carne está em constante conflito com o Espírito. Se a gente alimentar aquele, né, é aquele que vai vencer, ou seja, se a gente alimentar o Espírito com a palavra de Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, tendo nosso momento com Deus, indo à igreja, né, ouvindo mais sobre Ele, é o nosso Espírito que vai estar forte, então é Ele que vai vencer quando vier o conflito. Mas agora, se a carne estiver forte, né, se a gente fizer os desejos da carne, quem vai estar forte é a carne, então a gente não vai conseguir agir pelo Espírito. Então, diz o que no 18 ao 21? Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Pela questão que a gente conversou, né? Da gente ser o quê? Justificado através de Jesus. Então, vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Nessas práticas, elas são fúteis, elas não têm um propósito, né? Elas apenas servem para nos autossatisfazer. Elas não trazem para nós o quê? Uma finalidade, né? Um benefício algum, apenas destruição. Por mais que você não veja, mas essas coisas, elas o quê? Trazem uma destruição, se você vendo ou não. Por exemplo, a discórdia, os ciúmes, o ódio, o que é o egoísmo, né? A ira. O que essas coisas trazem de bem pra gente? Nada, só nos destroem, né? E destroem a pessoa que a gente tá praticando a ela, né? Que a gente tá fazendo com ela. Por quê? Ao se deparar com as práticas da carne, se a gente tentar lutar sozinho contra essas coisas, certamente será um caminho difícil, humanamente impossível. Mas quando a gente convida o Espírito Santo para intervir por nós e nos ajudarmos na caminhada com Cristo, o propósito dele é nos ajudar, nos fortalecer na fé. Ou seja, se a gente tentar ir contra sozinho, sabe? Falar, aí eu consigo fazer isso. A gente não vai conseguir, porque a gente não tem isso, sabe? Esse poder de fazer isso. Mas se a gente convida o Espírito Santo, fala, Pai, que o teu Espírito Santo me ajude a fazer a tua vontade, não a vontade da minha carne, porque a minha vontade não me beneficia em nada. Eu quero fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, consequentemente, o Espírito Santo, né, ele vai nos ajudar a desprender dessas coisas, nos afastarmos do mal, né? Então, muitas coisas daí também trazem, todas as coisas trazem destruição. Outro exemplo que eu vou dar, a embriaguez. O que a bebida traz pra gente, né? A gente sabe que nós cristãos, nós somos libertos disso. Então, a gente, vive a verdadeira liberdade. Por exemplo, há muitos jovens, né, que a gente vive no mundo dos jovens, e eles falam, você não bebe, você é careta, você tem que aproveitar a sua juventude, você indo na igreja, você não aproveita nada. E a gente sabe que é uma mentira, porque a gente não precisa mais dessas coisas para nos fazermos felizes.
Porque a gente já tem Jesus. Jesus é o suficiente na nossa vida. Então a gente não precisa mais disso para nos trazer felicidade, para preencher aquele vazio. Porque o que adianta de você se embriagar de várias bebidas, de drogas e afins, sendo que depois você vai passar mal, né? Porque no outro dia tem enxaqueca e afins, destrói o seu fígado, né? Por seus órgãos, não traz nenhum benefício. Muitas vezes nesses lugares acontece que briga, né? E no outro dia a pessoa está vazia. Muitas vezes ela até entra num estado de melancolia, né? De tristeza profunda, porque, ai, tô vazia. Então ela tenta se preencher com coisas do mundo, mas nunca vai preencher, porque o coração nosso, a gente sabe, do homem só é preenchido com Jesus, né? Com Deus, porque ele foi quem nos criou, ele é nosso criador. Então, e qual é o caminho que eu devo fazer para que o Espírito Santo me ajude? É o que eu disse, né? A gente deve nos encher das coisas espirituais, frequentar lugares que nos edifiquem, contribuindo ao nosso crescimento espiritual, ficar próximas às pessoas que nos ajudem na caminhada cristã e buscar sempre estar perto das coisas de Deus. Só um momentinho, Manu, eu vi que você levantou a mão para eu concluir, que senão eu perco a ideia. Quando a gente está no começo da caminhada cristã, se a gente tentar frequentar lugares, tipo, por exemplo, tem gente que evangeliza dentro de uma balada, mas se a gente está no começo da caminhada cristã, tentando lutar contra isso, né, através do Espírito, logicamente, se a gente está naquele lugar, a gente vai cair. Então, se a gente não tiver, né, cheio do Espírito, né, em jejum, oração, para a gente fazer esse é o desejo do nosso coração, estar nesses lugares, para evangelizar com esse intuito, a gente vai conseguir, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Mas se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, lendo a palavra e afins, a gente não vai conseguir, porque a nossa carne vai estar cheia, porque a gente está o quê? Pobre do Espírito. Então, é muito importante a gente ter essa visão. E quando a gente perceber que está num ambiente em que não convém às obras do Espírito Santo, né, aos frutos do Espírito, por exemplo, a gente está num ambiente que está falando muito palavrão, a gente tem que se retirar, porque senão a gente vai ser contaminado, porque nós somos falhos, né, e se a gente der ouvidos a isso, ou entrar até nesse ato de falar palavrão e afins, o nosso espírito vai enfraquecendo e nossa carne vai o quê? Nos enchendo desse ego. Então, se deu para entender isso? A Manu que falou uma coisa? Eu queria falar, mas você concluiu já? Não, pode. Então, eu ia falar que, tipo, muitas vezes a gente tem pecados ocultos, né? Que são pecados que a gente não consegue enxergar, que a gente errou. E aí, para quem tá no começo da caminhada, se alimentar do espírito parece uma tortura, né? Porque é difícil para uma pessoa, por exemplo, que acabou, sei lá, vamos supor, ela passava 10 horas no TikTok e, tipo, nenhuma hora lendo a Bíblia, tá? Eu vou dar um exemplo fútil, porque eu acho que é mais fácil de entender. Porque se eu fosse dar exemplos com pecados maiores, né? É que não existe, na real, pecadinho e pecadão. Mas pecados que são normalmente vistos e pecados que não são vistos. Então eu vou falar um pecado que não é visto, muitas vezes, que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, a pessoa passa, sei lá, 10 horas no dia no TikTok, no YouTube, nas redes sociais, e não tem nenhum momento com Deus. É muito difícil para uma pessoa desse jeito pegar para ler a Bíblia e ficar 3 horas, 4 horas meditando na palavra. Então, sempre que você for tomar uma decisão, uma ação, você pergunta para si mesmo: isso vai me edificar? Isso vai me alimentar? Isso vai mudar algo em mim? Isso vai me aproximar de Deus ou vai me afastar? Então, assim você vai ver se é obra da carne ou é do Espírito, porque o Espírito Santo ele vai falar com você, ele vai incomodar com aquilo. Então, acho que a maior forma de medição é assim: você perguntar: aquilo vai me edificar? Vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Então, acho que essa é a maneira mais fácil de descobrir se é obra da carne ou fruto do Espírito. Sim, exatamente. Igual no louvor que a gente escutou, né? É uma guerra infindável, ou seja, nunca acaba essa guerra entre a carne e o espírito. E é por isso que o que é importante a gente, mesmo que, tipo,
por um momento nossa carne esteja cheia, né, das vontades dela, mas dentro de nós o Espírito Santo está gritando para que a gente se enche do Espírito, né, para se alimentar dele, a gente deve o quê? Ir contra o que está na carne, porque isso não vai trazer benefício nenhum para a gente, e voltar, né, à essência do Espírito Santo, a fazer com que ele quer, porque ele nos ajuda. Se a gente convidar ele vai nos ajudar, né? Então, deu para entender, gente? Assim, eu só ia concluir sobre essa guerra, né, infindável. Muitas pessoas acham que elas só devem lutar quando elas estão no pecado. E aí, quando elas conseguem vencer, entre aspas, esse pecado, elas param de lutar. Então, tipo, ela lê a palavra, se alimenta, se alimenta, se alimenta, até ela conseguir vencer o pecado. Mas aí, depois que ela vence, ela para de buscar. Sim. E isso é o pior erro da pessoa. Porque na Bíblia diz que quando você vence um pecado e depois você cai nele, ele vem 7 vezes mais forte. Exatamente. Então a gente tem que vigiar. Então essa luta infindável é você nunca parar de lutar, por mais que você já tenha vencido aquela luta. Porque na verdade é uma guerra, né? Você venceu uma lutinha, um embate só, um combate. E a luta, a guerra é infindável. Então é nunca parar de buscar. Porque se você parar, minha filha, olha só. Então, é como você falou lá no grupo não, no culto dos jovens, né? É um processo árduo até vocês, tipo, a gente nunca vai chegar à perfeição, né? Porque o único perfeito que andou aqui é Cristo, mas se ele está com nós, né? Ele vai nos ajudar a passar por todas as coisas. Porque qual é a finalidade de Deus nos criar, né? Agora nós somos filhos de Deus e ele, tipo, não nos ajudar a vencer, né? Os nossos erros, nossos pecados, nossas tribulações, né? Então, Deus tem o prazer quando o seu filho pede ajuda dele, né? Porque essa é a finalidade do filho, pedir ajuda ao pai. E ele vai nos ajudar com o maior prazer. Não importa quantas vezes você errou, não importa quantas vezes você pecou, mas se você tá com o coração quebrantado, com o coração disposto a mudar, e ele vê que é verdadeiro isso, ele vai nos ajudar, porque ele é um pai bondoso, né? Ele nos ama, ele amou a gente de tal maneira que mandou seu único filho para morrer em nosso lugar, né? Então, ele nos ama, nunca vai deixar de nos amar, e ele espera ansiosamente o quê? Para que ele venha, a gente espera ansiosamente para que ele venha nos buscar, e ele também espera ansiosamente para esse dia, né, que a gente vai se encontrar. E para isso a gente tem que passar, né, pelo mundo. No mundo a gente terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou isso, né? Então, a gente sabe que Jesus foi tentado por todas essas coisas, né? A gente viu também lá, quando Jesus estava jejuando, o Satanás foi tentar ele, mas, né, ele nunca se corrompeu em nada. Então, ele sim cumpriu toda a lei, para que hoje a gente pudesse ser filho de Deus e pudesse ser justificado. Então, a gente tem que viver imensa gratidão a Jesus, para ele nunca ter desistido, né, da gente. Então, pode passar, gente? Vocês querem comentar algo? Alguma dúvida? Pode Queria passar, falar. sem nenhuma dúvida. Oi? Eu queria falar. Pode falar. Eu estava lendo esses dias Eclesiastes Uhum. e capítulo 11, eu acho que complementa um pouco do que você falou em relação à bebida, que é o 9. Eu vou ler aqui. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E aí eu acho que isso tem muito a ver, porque em relação à bebida, drogas e muitas coisas que vários jovens fazem hoje em dia, tipo, a gente que é jovem cristão tem que pensar muito se aquilo vale realmente a pena, porque aquilo é um negócio muito passageiro, é um negócio que talvez vai te trazer felicidade, mas só naquele momento. E com Deus é totalmente diferente, porque vai te trazer felicidade, mas é uma felicidade que vai durar eternamente. Então a gente tem que pensar muito nisso das coisas do mundo, porque são coisas que talvez não trazem felicidade, mas que realmente não valem a pena.
Então é por isso que é sempre bom a gente estar em santidade com Deus, porque é uma alegria que vai durar eternamente. Exatamente. Sim, muitas vezes a gente. Opa, Pode falar. desculpa. Não, é que eu ia complementar, né? Esse versículo ele fala, né, que a gente jovem, na nossa mocidade, a gente pode ir até nossa vista alcançar. Então ele quer dizer que ali a gente pode fazer tudo. A gente pode beber? Pode. Ai, pode vir uma festinha e falar palavrão? Pode. Pode fazer aquilo? Pode. Pode fazer tudo. Só que você vai prestar conta com Deus. Então, assim, você vai escolher. É melhor eu fazer tudo o que eu quero e me afastar de Deus? Ou fazer aquilo que me convém e ficar perto de Deus? Então, muitas vezes, né, no começo da caminhada, principalmente, é muito difícil da gente largar, né, das obras da carne. É muito difícil, é uma luta, tipo assim, se você não estiver realmente firme, com seu coração aberto à mudança, se você realmente não firmar sua relação com o Espírito Santo, você provavelmente não vai conseguir vencer aquilo. Mas depois, você seguir a Cristo e abrir mão dessas obras da carne se torna um prazer. É prazeroso você estar perto de Deus. É prazeroso você viver em santidade. Então, tudo tem um preço a pagar. E o evangelho, né, o cristianismo, ele não é um estilo de vida que você vai seguir para você ouvir e viver aquilo que é confortável. Não. O evangelho, né, o cristianismo, ele serve para a gente mudar aquilo que não é bom para nós. Então a gente viver de acordo com o que Deus quer que a gente viva, não de acordo com aquilo que a gente quer, que a gente se sente bem. Então muitas vezes na nossa caminhada a gente vai sentir dores, a gente vai ouvir coisas que a gente não quer ouvir, que a gente não gostaria, coisas que doem, mas coisas que nos transformam e nos aproximam de Deus. Sim. Isso mesmo. Você vai falar uma coisa, Mari? Pode falar. Não, é isso, é exatamente isso que ela falou. Ela deu um belo complemento aqui. Sim. Então, eu ia falar um pouquinho mais disso à frente, mas só para concluir mais a ideia, né? Igual a Manu falou, vocês podem tudo, mas nem tudo lhe convém, né? A gente tem que estar cheio de espírito para a gente saber o que nos convém e o que não, né? Então, por exemplo, como eu dei o exemplo, né, dos jovens, você é careta, você não bebe, não sei o que tem. Mas, por outro lado, esses desejos são momentâneos, né? Esses prazeres são momentâneos. Mas depois vai vir um vazio. Mas a gente que está com Cristo, a gente sabe que a gente pode o quê? Adorá-lo dentro do quarto e a gente vai sentir o Espírito Santo, né? Se a gente se embriagar, que a gente se embriague do Espírito Santo, né? Porque a gente sabe que o que ele vai estar na nossa vida em todos os momentos, ele vai dormir com a gente, ele vai estar no momento de tribulações, e muitas vezes as pessoas que são do mundo, que têm amigos, entre aspas, né? Só naquele momento, né? Você tem bebida, então eu vou estar com você. Mas se você não tiver, você não é útil para mim, né? Então as pessoas do mundo também tratam as outras com um olhar de, como eu posso dizer, de interesse, sabe? Tipo, se você fazer o que eu faço, eu sou seu amigo. Se você não fizer o que eu faço, então você não condiz com o que eu penso, sabe? E, tipo assim, eu, por exemplo, já perdi muitos amigos por conta, amigos entre aspas, né? Por conta disso, eu agradeço a Deus, né? Tipo, a benção. Peraí, gente, eu acho que tem mais uma pessoa querendo entrar. A Vi. Ela conseguiu? É porque aqui não tá aparecendo pra mim. Conseguiu. Oi, Vi, bom dia, tudo bem? Oi, Vi, tudo? E você? Tô bem, graças a Deus. A gente tá conversando hoje sobre o espírito vezes a carne, tá? Aí eu acho que com o decorrer da conversa você vai conseguir entender, mas se você não conseguir entender, eu dou um resumo, tá bom? Tá bom, Vi. A gente está conversando sobre as obras da carne e o que a gente deve fazer, né, para ir contra ela, né, que é se encher do Espírito Santo, ou seja, ler a palavra, se alimentar, né, no louvor e afins, para a gente deixar nosso espírito forte, para a gente não fazer as obras da nossa carne, aí como tá no slide, tá? Aí eu tava dando uma ideia, gente, não, eu parei, eu esqueci. Tava falando do que mesmo? Você ia falar sobre que tudo é lícito, mas nem tudo me convém e tal. Ah, lembrei.
que as pessoas do mundo têm um olhar, às vezes, de se você fizer o que eu faço, eu sou seu amigo, se você não fizer, tchau, sabe? Então, eu tava falando que eu já perdi muitos amigos por conta disso, ainda abençoo a vida deles. Oro para que o Espírito Santo toque no coração deles, né, para que eles possam vir a Cristo, mas, tipo, às vezes, eu sempre oro assim, ai Deus, tire tudo que não me convém, seja pessoas, sejam coisas que ocupam seu lugar, ou que me tirem os meus olhos do seu foco, né, que é o que o Senhor quer para mim. Então, Deus foi tirando, né, algumas pessoas, mas não quer dizer que eu não gosto delas, tá, gente? Eu ainda amo elas de todo o meu coração, mas, tipo, no momento que eu tô agora, né, elas não iam trazer benefícios para mim, né, porque elas queriam que eu fizesse o que elas faziam, entendeu? Então, eu não vou fazer, porque hoje eu conheço a verdade, eu sei que coisas do mundo não me satisfazem, né, e sim a palavra de Deus. Então, deu para entender isso, gente? Sim, Vi. Beleza, qualquer coisa vocês me parem. Então, a gente vai ver uns versículos de conexão com o que a gente viu. Gente, peraí, deixa eu só beber um pouquinho de água, porque eu falei muito. Então, vamos lá. Lá em Salmos 1, do 1 ao 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente sabe que Salmos está no Antigo Testamento. Então, o que a gente tem que ter o prazer, né? Na lei do Senhor, no que Jesus nos ensinou, né? No Novo Testamento. E a gente não, assim, muitas vezes nós cristãos, né, ou pessoas, né, que são crentes e afins, tem uma ideia de que a gente deve o quê? Não deve nunca mais conversar com pessoas do mundo, a gente só deve se fechar à igreja, né? A gente não, tipo, tem um olhar de preconceito. Mas se a gente não chegar até essas pessoas do mundo, como que a gente vai levar um evangelho que Jesus falou, ide pregai a toda criatura? Como que a gente vai fazer isso? Então, nos Salmos está bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, não quer dizer que a gente não deve conviver com pessoas do mundo, né? A gente deve amar, conversar, trazer a palavra de Deus, mas em situações propícias. Por exemplo, se a pessoa ela tá nessa roda de escarnecedores, tipo, falando mal de todo mundo, você vai ficar ali? Não, você deve se afastar, porque nesse momento, por conta do momento que está correndo essa coisa, né, de falando mal da pessoa, fofoca e afins, porque fofoca é um pecado, né, gente? Então a gente deve se apartar, porque a gente vai, tipo, falar, gente, eu não quero falar disso, porque isso não traz benefícios para mim, né? Ela vai se respeitar ou não, mas você deve sair. Se ela quer ainda continuar fazendo isso, porque às vezes quando a gente fala isso, aí eu não quero fazer isso porque não me convém, sabe? Isso não faz parte de mim ficar falando mal dos outros. Aí você vai dar uma quebrada na pessoa, mas às vezes ela não vai, tipo, concordar com isso, ela vai continuar falando. Então é melhor você se afastar e depois chegar na pessoa em particular e conversar. Eu não gostei disso, isso não tipo, agrada os meus olhos, ao que eu sigo, né? E não, tipo, humilhar a pessoa em público, né, gente? A gente nunca deve fazer isso. Tipo, mas puxar no cantinho e explicar porque você não quer participar dessas coisas, entendeu? E acho que disso eu queria conversar sobre isso, né? Mas a gente deve, sim, conversar com pessoas do mundo, a gente não deve se afastar, porque a gente tem que levar a palavra de Deus e elas precisam ser alcançadas. Porque se a gente teve o privilégio, né? A gente tem o privilégio de ter a salvação, por que a gente não vai levar para as outras pessoas, né? Então, sobre isso, vocês querem falar alguma coisa? Acho que não. Não, Vi. Beleza. Agora em Mateus 6, 22 e 23.
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos... Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que são... Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, o que está dizendo aqui? Se a gente vê coisas boas, se a gente mirar o nosso foco, né, para coisas boas, então, o que a gente vai ser? Luz, né, na vida das pessoas. Ou seja, se a gente se encher das coisas de Deus, o nosso corpo será luz. E, gente, sério, as pessoas, elas falam, quando a gente tá cheio do Espírito Santo, elas falam, nossa, eu vejo uma luz em você, sabe? Quando ela não conhece o Evangelho, né? Ela fala, nossa, eu vejo uma luz em você, tipo, eu olho para você e vejo uma coisa boa, sabe? E elas falam, tipo, porque o Espírito Santo, ele se manifesta em nós, né? Em nossas ações, aonde a gente chega, as pessoas, elas falam. Então, se caso contrário, a gente nos alimentar dos nossos olhos, ver coisa ruim, por exemplo. Como que eu posso explicar? Um exemplo. Se a gente ficar vendo coisas que não provém de nós, né, tipo, do que a gente deve ver, da onde a gente for, a gente não vai estar fazendo jus ao que a gente crê, entendeu? Tipo, que a gente crê a palavra de Deus. Mas se a gente ficar alimentando de coisas que não são de Deus, como é que a gente vai transmitir nas nossas atitudes para as pessoas verem isso, né? Não tem como. Porque ou você tá cheio do Espírito ou você tá cheio da carne. Não tem como você tá cheio dos dois, né? Então, sobre esse versículo, querem falar alguma coisa? Complementar? Não. Beleza. Aí em Thiago 5. Gente, aí eu acho que na hora de digitar eu digitei errado. Mas é Thiago 4:7, tá? Depois eu arrumo e mando para vocês. Que diz assim: portanto, Thiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Se a gente se submeter a Deus, consequentemente, tudo lá que a gente viu lá em cima, né, vai fazer parte da nossa vida e de quem nós somos. E se a gente resistir o diabo, ele vai fugir da gente, porque ele vai ver que a gente tá cheio de espírito e a gente quer fazer a vontade de Deus. Então, se a gente tá cheio de Deus, ele não tem o poder de tocar no ungido de Deus, né? Então, é que a gente siga o caminho de Deus, que a gente se submeta à vontade do Pai, e então o diabo não terá o quê? Poder sobre a nossa vida. Porque a gente, né, tem a marca do Espírito Santo. Querem falar alguma coisa daquilo? Acho que não. Beleza. Aí agora vamos ver o fruto do Espírito. Então, Paulo continua dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então aqui, né, a gente vê que todas essas coisas que são o fruto do Espírito trazem benefícios pra gente, porque o que é mais gostoso do que amar, né? A alegria, a paz. E a Bíblia fala que a paz de Deus faz todo o entendimento, né? A paciência, né? A amabilidade, a bondade, essas coisas trazem benefícios pra gente. E contra essas coisas não há lei, porque essas coisas vêm do Espírito, né? Então, se a gente tiver em espírito, consequentemente, ele nos ajudará o quê? A praticar todas essas coisas, né? E aí eu vim trazer um pouquinho de explicação de cada um e deixei uns versículos para que depois você possa meditar neles.
Então, o amor é decisivo, ou seja, se você tem amor, como a gente viu, né, naquele livro lá que eu citei, o amor é o guarda da liberdade. Então, o amor é se a gente tem amor à palavra de Deus, amor ao próximo, a gente tem convicção do que a gente quer e do que a gente almeja, né? O gozo, né, que seria a felicidade, é o que Cristo nos concede aos seus seguidores, né? E é pelo Espírito, através do Espírito a gente tem essa felicidade. A paz é um dom de Cristo, né, que inclui uma reação interior, é um relacionamento harmonioso com os outros, ou seja, se a gente está em paz, aonde a gente chegar, a gente vai levar essa paz às pessoas, por mais que, tipo, elas estejam num momento difícil, a gente vai dar uma palavra de apoio, porque a gente já está em paz, entendeu? A longanimidade, ela relaciona-se com a atitude da pessoa para com os outros e envolve uma recusa em revindar ou se vingar do mal recebido, né? Literalmente é a paciência, né? Porque, tipo, em Bíblias estão como paciência e outras estão como longanimidade, né? Então, se a gente é paciente, né? A gente tem aquela paz, né? Que acho que tudo está interligado um com o outro, né? Dos frutos do Espírito. A gente vai ter paciência para passar por tudo. Se a gente está numa adversidade, a gente tem paciência, fé em Deus que aquilo vai passar. Se a gente, tipo, tá numa situação, né? Que a gente perderia a paciência, né? Aí vem aquele pensamento manso, né? Que o Espírito nos acalma, né? Pra gente ter paciência numa situação. Na benignidade, que é melhor trazida para a amabilidade, né? Que a gente viu lá. É porque tem Bíblia que tá benignidade, que é a benevolência, né? Nas atitudes, uma virtude visível social, né? A bondade, que é uma probabilidade da alma que aborrece o mal, uma honestidade definida de motivações e conduta, ou seja, se a gente é bom para as outras pessoas, consequentemente, a gente vai estar transparecendo nas nossas atitudes o fruto do Espírito, né? A fidelidade, né? Se fosse fé, estaria no começo da lista, né? É um caso paralelo, né? E que é a lealdade, né? É um caso paralelo a Tito, né, 2:10, que é a lealdade. Então, se a gente for fiel em tudo que a gente acredita e a Deus, né, a gente vai também estar transparecendo os frutos do Espírito. Mansidão, que se baseia na humildade e uma atitude para com os outros, mantendo a devida negação do ego, né? Ou seja, se a gente for manso, ter paciência e afins, nessas atitudes as pessoas verão o Espírito e, consequentemente, elas vão querer o quê? Ser igual a nós, né? Porque, tipo, pensa, uma pessoa tão boa assim, né? Tipo, a gente vê cada coisa no mundo, cada pessoas ruins, a gente querer ser uma pessoa boa, né? Ou imitar a atitude da outra pessoa, é um começo para que ela conheça Jesus, né? Porque as nossas atitudes refletem as atitudes de Cristo, né? E o domínio próprio, que seria o mais difícil, né? Que é o controle da vida do ego por meio do espírito, né? E nesse caso, a gente só vai conseguir ter esse domínio próprio se a gente for cheio do espírito. Então, sobre essa explicação dos frutos do espírito, é isso. Vocês querem comentar algo? Alguma dúvida? Não, Vi. Não? Então, beleza. Qualquer coisa, vocês me interrompam, gente. A gente já tá finalizando, tá? Aí a gente vem em Gálatas 2:20, que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, se a gente quer fazer a vontade do Pai, né, a vontade de Deus, então que a gente morra o nosso eu, né, que cada vez o nosso eu diminua, porque se a gente estiver cheio do nosso eu, a gente vai estar praticando as obras da carne, né, gente? Mas a gente morrer, né, o nosso eu e viver para Cristo, né, e Cristo viver em nós, e consequentemente o Espírito nosso vai estar forte para a gente fazer aquilo que são os frutos do Espírito, né?
E nesse caso também entre o batismo, né? Que quando a gente se batiza, a gente está negando o mundo, né? E declarando que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E nisso a gente se torna filho. E pela fé aqui no corpo terreno, né? A gente tem convicção do que Jesus fez é o certo, então a gente deve seguir isso. Aí em Salmo 119, versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a gente tem convicção do que a gente está seguindo, que a palavra de Deus é o certo, que ilumina a nossa vida, traz benefícios pra gente. E mesmo no tempo de adversidade, que a gente tem momentos, né, ruins, Jesus vai estar com a gente vai passar por isso com Jesus e não mais sozinho se a gente estivesse no mundo, né? E é isso, gente. Agora muito de reflexão. Você tem alguma dúvida? Quer dar um complemento do que a gente conversou? A mais? Acho que é isso. Na verdade, não querer saber como se torna santo completamente, mas lutar para ser melhor a cada dia, porque santo a gente nunca vai ser. Exatamente. Então é sempre saber como dar espaço para o espírito e como não alimentar a carne, que é basicamente vivendo da palavra, vivendo da presença, vivendo da busca. Sim, Eu acho que é isso. exatamente. E saber que também não vai ser fácil e que não é uma luta constante. Deve ser uma luta constante, né? Mas não é uma luta que tenha fim. Vai ser uma luta infindável. Sim. Entendi que isso aqui só trocou, né? Mas enfim, é isso, né? Tipo, a gente só vai ter um corpo glorificado quando Jesus voltar e a gente subir, né? Então, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente tem que lutar contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, porque, como a gente viu no último versículo, né, de Gálatas 2:20, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente tem que fazer a vontade dele, né? E ser cristão é isso, ser parecido com Cristo. É mudar o nosso estilo de vida, né? Porque o evangelho é isso, o cristianismo é isso, né? É ter um estilo de vida parecido com o que Jesus teve, né? Então não vai ser fácil, a gente nunca vai chegar ao que Jesus foi, né? Ser perfeito, mas se a gente ter a vontade no nosso coração de fazer a vontade dele, né? Ele vai nos ajudar a prosseguir esse caminho, né? Então, é isso, gente. Exato. Vitória, Oi. o Henry mandou uma mensagem ali, ó. Meu celular bloqueou. Peraí, deixa eu ver. A gente é santo em uma parte, mas a nossa carne é pecadora. Exatamente. Porque o nosso espírito, né, quer o que provém de Deus, né? Mas, por outro lado, a carne quer satisfazer os desejos dela. Então, a gente pode fechar nisso, gente? Qualquer coisa, Sim. se qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da semana, né, surgir uma dúvida, podem mandar no grupo. Se vocês ficarem com vergonha, tímidos de perguntar no grupo, pode perguntar no privado, tá bom? Beleza. Tá bom, beleza. Então, gente, para quem chegou na IBD hoje, a IBD é assim, né? A gente vai trocando conhecimento sobre a palavra de Deus, porque eu não sei tudo, né? Eu acredito que a gente nunca vai saber de tudo 100% da palavra de Deus, né? Mas se a gente trocar informações do que o Espírito Santo coloca no nosso coração, a gente vai nos enchendo, né? Então, a IBD é isso. Eu não sou perfeita, posso errar em alguma parte, mas se vocês observarem se eu errei em uma parte, né, vocês me alertem, tá? E se eu não souber responder alguma coisa, Vi, eu só vou... só uma coisinha. Alguém mandou uma mensagem aqui. Eu Foi vi o isso. Henry. Eu só tô finalizando essa ideia e eu vou ver o que ele falou. Então ele falou isso. A gente se torna santo pela graça, e assim podemos andar em santidade. E mesmo que pecamos, seremos perdoados se a gente realmente se arrepender. Exatamente, como a gente viu, né, antes. Hoje a gente vive pela graça, ou seja, nada do que a gente fizer, né, vai o quê?
trazer salvação, porque a gente já foi salvo, né? Jesus já nos tirou das mãos do inimigo, né? Então, se a gente, como eu disse lá atrás, se a gente se arrepender e verdadeiramente quiser mudar, Jesus vai nos ajudar nisso, né? Então, pode finalizar? Henrique, quer mandar mais uma coisa? Não. Beleza. Então, vamos para mais um momento de oração, né? Para a gente entregar a Deus a nossa adoração e o que a gente estudou. E a nossa semana também. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por cada um que esteve aqui. Eu peço que o teu Espírito Santo continue falando nos nossos corações, Senhor, sobre a tua palavra, que a gente guarde a tua palavra, Senhor, como uma semente, Senhor, que dê frutos. E que nós possamos, Senhor, passar essa mensagem para as outras pessoas, Senhor. E que o teu Espírito Santo testifique na nossa vida, tanto nas nossas atitudes, quanto na nossa vida. E que por onde nós fomos, Senhor, as pessoas vejam o brilho do Teu Espírito Santo e que elas queiram ser como Jesus foi, Senhor, porque as nossas atitudes devem ser feitas através do que Jesus foi, meu Pai. Então, nos ajude nessa caminhada. Nós sabemos que não é fácil, mas que o Senhor está conosco, meu Pai. O Senhor não nos abandonou e jamais nos abandonará, meu Pai. E que o Senhor continue conosco nessa semana, nos dando uma semana abençoada, edificada, que cada dia a gente possa quebrar o nosso eu, que o nosso eu morra a cada dia e que Jesus Cristo cresça em nós, meu Pai. É o que eu te peço, que o Senhor nos dê um ótimo domingo, um abençoado culto à noite. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 E agora, Amém. vamos para uma benção apostólica, né? Que a Manu ama. Você quer dar, Manu? Você gosta de dar benção apostólica? Peraí, só um minutinho. Beleza. Manuele. Acho que ela falou no microfone. Foi preparar a garganta. Não, eu fui pegar meu fone porque o cachorro começou a latir aqui. Tá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Amém. Amém. Gente, não sai não, eu tenho um recadinho pra dar. Peraí, deixa eu só terminar. Amém. Ai, como que para, gente? Não sei. Peraí. Acho que é Conseguiu? Não. Pera. Eu acho que só para de gravar Eu tenho depois uma que termina. pergunta, gente. Pode falar. Só que não é sobre aqui. Eu queria saber se a Manu é sobrinha da Vi. Sim. Ah, tá. Ouvi, eu acho que só para de gravar depois que a Não, ligação achei. Achou? Aí. Peraí.